Olá, Ju, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem e por aí? Tudo bem. Que bom. Friozinho, né? Sim, Oi, tá Michel, parecendo boa Curitiba, tô noite. gostando. Ah, é verdade, né? Vai lembrando de Vou, Curitiba e aí fica mais ambientada, né? fica mais fácil. Mas eu tenho sido bem recebida aqui em São Paulo, Ah, é uma terra boa, viu? As pessoas recebem muito bem, sim. inclusive por você, né, Lu? Ai, obrigada, imagina. Gente, para todo mundo que vai entrando, então boa noite. Estou hoje aqui com a minha amiga, a doutora Juliana, que é alergista. Nós vamos falar sobre dermatite atópica. E vai fazendo suas perguntas e também vai falando de onde vocês estão, né? De que lugar do Brasil ou não, de algum outro lugar. Quem está em Marte aí também vai falando. Mas é para a gente poder saber, porque é tão bom, né? Assim, a gente poder entrar na sua vida e na sua casa. Somos duas quer dizer, uma dermatologista e uma alergista, mas uma alergista com todo o viés dermatológico. Né? Olha só, uma colega, a doutora Marjorie, está lá de Curitiba, deve ser sua amiga, né? É minha amiga, minha amiga. Beijo, Marjorie. Então vamos falando todo mundo. Boa noite, vamos lá. Enquanto o som, tudo estiver bom, vocês também vão falando, né? Porque tanta live, às vezes a internet dá Dá uma bugada. umas falhadinhas. E vamos lá, né, Ju? Vamos começar definindo, então, o que é dermatite atópica? Vamos lá. Então, a dermatite atópica, ela é uma irritação que os pacientes atópicos, né, têm na pele. Ela é uma das manifestações que a atopia traz para o paciente, né? Então, a atopia é o que a gente diz que é alergia, né? Então, geralmente, esse paciente com dermatite atópica, ele não vem só com a dermatite atópica, né? Ele vem com combo, né? Com uma rinite, às vezes vem com asma, né? Que esse paciente ele faz o que a gente chama de marcha atópica, né? Então, muito provavelmente isso tem lá uma deficiência em alguns genes, né, da pessoa. O mais conhecido no nosso meio hoje ainda é a filagrina, né, Lu? Que assim, antes achava que era o grande responsável, mas hoje a gente sabe que tem outros genes também envolvidos nessa patologia. O que a gente sabe é que a alergia, quando a gente tem os dois pais com histórico alérgico, essa criança ela pode vir ela tem uma chance de 80% de ser alérgica. Então, assim, independente de que tipo de alergia que ela vai ter, ela pode manifestar alergia à dermatite atópica, pode manifestar rinite, pode manifestar asma. Então, a dermatite atópica é um desses quadros desse paciente atópico, né? Que se apresenta como um vermelhão na pele, uma pele mais seca, essa pele coça muito, às vezes de tanto que o paciente coça, essa pele faz ferida, faz infecção secundária, né? E ela causa um grande incômodo na vida dos pacientes, né? Principalmente dos pacientes adultos, né? Então a gente sabe que de 3 a 10% das pessoas adultas manifestam sintomas de alergia, de dermatite atópica. Né? Então é uma coisa bastante considerável e às vezes as pessoas não dão a devida importância, né? Porque e acaba também que tem um sono prejudicado, tem problemas de humor devido à dermatite atópica. Então, é bem importante da gente falar sobre a dermatite atópica e tratar, né? Então vamos falar já dessa questão assim, porque sim, existe uma disfunção que eu falo bastante da barreira cutânea, né? Porque assim, a nossa pele, ela é o nosso mecanismo de defesa aí com o meio, né? E aí ela tem várias substâncias que tem que estar funcionando bem para que realmente ela faça essa proteção. Esse E papel no de barreira, né, paciente, Lu? que tem dermatite atópica, ele tem um defeitozinho aí Isso. genético, né, nessa proteção, e aí ele vai apresentar alguns sintomas. Então, acho que é isso que é bom a gente falar agora, né, Ju, assim, de uma forma bem prática, o que é que se sente, assim, as crianças são mais acometidas, mas adulto também pode ter.
e como que são esses sintomas, ou seja, o que a pessoa sente quando ela tem dermatite atópica? Sim. O que eu gosto de falar para os pacientes é que a nossa pele, ela é como um tijolinho, né? Ela é feita por tijolinhos. E aí, o que acontece? A pele do atópico, ele perde o cimento. Então, assim, o que a gente tem embaixo da nossa casa é água, né? E aí, quando eu quebro esse tijolinho, a minha água vai toda embora. E aí, quando a gente tem uma pele que está com bastante gordura em cima, é difícil dessa água ir embora. Né? Por isso que é bem importante a gente colocar gordura de novo nessa pele, para essa água não ir embora, já que o meu cimento está com defeito. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, colocar gordura ali para minha água não ir embora. Né? A gente vai ter que botar uma colinha ali para nossa água não ir embora. Né? Então, e o que acontece quando essa água vai embora? Fica como o chão do sertão, né, Lu? Racha. Ele racha. E quando racha essa pele, o paciente apresenta muita coceira, né? Então, por isso que a nossa intenção é sempre enfatizar a hidratação da pele, né? Porque independente do motivo pelo qual aconteceu, a gente sabe como tratar, né? E assim, o que acontece também, né? Esse paciente atópico, ele não tem essa barreira cutânea com gordura. Além de não ter o cimentinho, a gordura também não tá lá. Então, a gente precisa trazer de volta essa gordura para a barreira cutânea para a água não ir embora, né? E aí o paciente sente muita coceira, fica com a pele vermelha, coça bastante. E nas crianças a gente vê uma maior incidência, né? Então, as crianças, a gente sabe que de 10 a 20% das crianças são acometidas por dermatite atópica. É a doença crônica de pele mais comum da infância, né? E aí, quando vai para adulto, a gente tem essa incidência de 3 a 10%. Então, quer dizer, boa parte dos pacientes melhoram quando chegam lá na puberdade, até porque, por uma questão hormonal, a gente tem maior produção de gordura, né? Isso acaba ajudando. Mas alguns desses pacientes vão permanecer na vida adulta. E existe também, hoje, que tem sido falado, né? Cada vez mais a dermatite atópica do adulto, né? No início adulto. Que é raro, mas pode existir, né, Lu? Isso mesmo. Olha, já tem até uma pergunta aqui. Meu neto de 10 anos tem na região da curva atrás do joelho. Curva do braço pode indicar algum? Sim, né? Existem alguns locais de preferência que aparecem as lesões da dermatite atópica. Então, vamos falar sobre isso, Ju? Sim, principalmente nas crianças, né? A gente vê mais desenhado nas crianças, assim, né? Que são nas flexuras que a gente chama, que é o que a avó ali tá falando, né? Do neto. Então, a gente vai ter aqui nessa região da flexura do cotovelo mesmo, na flexura das pernas. E isso é bem comum da gente ver no paciente com dermatite atópica, que faz essa pele seca e essa pele rachada. O que as pessoas costumam chamar de um grosseirão, né, Lu? Que o povo fala, que é um grosseirão. Essa que é a manifestação mais comum. E além disso, que eu acho que é importante a gente também salientar, e que você colocou muito bem, né? Porque como essa pele fica desidratada, né? Sem água, daí ela racha, fica vermelha, coça, e ela fica sujeita a ter também outros patógenos, né? Ou seja, outros bichinhos aí, e como, por exemplo, a gente tem o Staphylococcus aureus, né? Então, assim, que é uma bactéria na dermatite atópica muito importante, que pioram essas lesões. Então, por isso, essa importância, assim, ímpar, né? De hidratação. A gente sabe que 90% dos pacientes são colonizados pelo Staphylococcus aureus, né? Que é aquela bactéria da pele. Quando você tem uma pele saudável, só 5% dos pacientes são colonizados, né? Então, assim, é gritante. Tanto que hoje, um dos nossos tratamentos, assim, né? Que, apesar de não existirem tantas evidências, né? É justamente emergir esse paciente numa solução com água sanitária, para diminuir essa colonização dessas bactérias, né? Não é algo assim que tem um estudo robusto, mas a gente vê na prática que acaba funcionando bem para os pacientes
né? E assim, além de ter facilitado essa colonização, principalmente nas crianças, o que elas fazem? Criança, eu sempre brinco com os pais dos pacientes que as crianças, elas são os bichinhos sujos, né? Elas vão lá, elas brincam na terra e aí elas vão com a unha suja e coçam a lesão. Então, favorece muito o quadro infeccioso, né? Das crianças, principalmente. A Isari tá falando que ela hidrata, né? A avó aí estava falando do neto, mas que ela vê que melhora um pouco. Aí a gente tem diversos tipos de cremes e de tratamento. Realmente, assim, não é simples essa questão, porque a gente tem algumas alterações, né? Como a Ju mesmo falou, não é só da filagrina, só que tem alteração da filagrina que vai deflagrar outras alterações. Aí tem alteração da ceramida que vai deflagrar outras alterações. Aí tem essa colonização pela bactéria que vai deflagrar outras coisas. Então, tudo isso vai dificultando mesmo aí o tratamento, porque daí coça mais, fica mais vermelho, resseca mais, e aí fica um pouco mais difícil. Aí a gente também precisa de algumas coisas aí no tratamento. Mas a hidratação realmente é fundamental. Eu adorei. É o principal pilar, né, Lu? É a hidratação. Exatamente. Não, até uma regrinha mnemônica aí que você falou, para a pessoa pensar, eu acho que é muito fácil, assim, você pensa no tijolo, aí você vai grudar um tijolo no outro, você precisa do cimento. Esse cimento está alterado no paciente que tem dermatite atópica, aí fica solto. E aí também a água vai saindo por essas regiões. Tudo bem. Além disso, você falou assim, a gente botar um óleo em cima para poder tentar segurar. Eu achei isso muito bom, porque acho que para todo mundo na cabeça isso deve funcionar muito bem, porque imagina, funciona, né? Você tem o tijolo e você tem o óleo ali que vai tentar segurar a água e os próprios tijolos mesmo, para poder melhorar essa pele que está afetada, que está coçando, que está vermelha. Eu adorei, porque realmente a questão da hidratação, como a gente falou, né, é fundamental. E sim, é diferente quando a gente fala de óleo e água, são coisas completamente diferentes, mas esse óleo vai abafando e vai conseguindo que essa água fique e a gente perca menos água. Isso é um artefato que a gente pode utilizar no tratamento, né, Ju? Isso. E assim, né, Lu, o tratamento hoje mudou muito, né, do que a gente falava algum tempo atrás, né? Antes, o que a gente pedia para o paciente atópico era não tomar banho de jeito nenhum, quase, né? Era um banho por dia, esse banho tinha que ser rápido. E como a medicina não cria raiz, né? Não é árvore, ela é dinâmica, a gente sabe hoje que não, né? Que o paciente atópico ele é favorecido com maior quantidade de banho. Porém, esse banho ele tem que ser um banho frio e não usar sabonete, né, Lu? Que sabonete é aquela história do óleo, né? Então, por isso que eu sempre faço a história da casinha com o tijolo, com o óleo. Porque aí a mãe ou o paciente, né, vai entender que, puxa, mas se eu preciso manter óleo ali, como é que eu vou colocar sabonete? Eu não posso colocar sabonete, certo? Eu não posso colocar água quente, porque toda vez que eu coloco sabonete, que eu coloco água quente, o meu óleo vai embora. Junto com o óleo, a minha água também vai embora, né? E lembrar que outra coisa que eu queria falar aqui também, que a gente vai falando, né, vai se perdendo, que a dermatite atópica, ela é uma doença multifatorial. Então, quer dizer o quê? Eu não vou conseguir encontrar um culpado, né? A dermatite atópica tem muitos culpados, né? O que a gente precisa entender é assim, ver o que melhora, o que piora, tentar ficar longe daquilo que piora, mas manter essa pele hidratada sempre, né? Esse é o nosso pilar fundamental. Ai, adorei. Adorei, porque eu acho que assim ficou muito prático. A Zari tá falando que ama essa tecnologia, essas lives, e acaba sendo uma verdadeira consulta particular. Ficamos muito felizes em saber que a gente pode ajudar, né? Tem algumas pessoas aqui perguntando, olha,
O Otávio falou que ele é adulto, com uma coceira constante na canela, com vermelhidão e pontos vermelhos. Uma coceira absurda e esse grosseiro citado pela doutora Juliana. O que faço? Help. Bom, acho que primeiro hidrata, né? Que é isso que a gente está falando. Hidrata e marca uma consulta comigo, Otávio. Otávio, meu amigo. E olhar esse diagnóstico, né? Porque Exatamente. provavelmente, assim, né, pelo local, pelo que ele está falando aí, eu já até imagino no diagnóstico, e isso daí não é simples, assim, uma alergiazinha. Realmente, então tem que fazer o diagnóstico e hidratar, é fundamental. Primeiro hidrata, né? Depois a gente vê o que sobra. O Rogério está falando que o meu sobrinho tem uma espécie de psoríase nas juntas dos dedos das mãos. Você acha que isso é clínico ou psicológico? Bom, a psoríase eu acho que é mais a tua praia, né, Lu? Mas, de qualquer forma, são duas doenças que pioram com o estresse, né? Elas não são causadas pelo estresse. Isso a gente não pode estigmatizar isso, né? Que é causado pelo estresse. Mas piora, assim, né? A dermatite atópica, ela não é uma doença autoimune, mas ela se comporta como uma doença autoimune, né? Então, a gente sabe que o estresse é um gatilho e que piora essas lesões. E da parte da psoríase, quem vai falar é a Lu, porque daí já foge do meu escopo. Eu falo que psoríase e dermatite atópica não tem quem quer, tem quem pode, né? Porque, assim, você tem que ter o gene para isso. Mas aí, depois, toda a deflagração, enfim, o acompanhamento, ele tem que ser feito, são doenças crônicas, e aí, exatamente por isso, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque cada momento é um momento. O estresse, o fator psicológico, é algo fundamental em tudo na nossa vida, é o que eu acredito. Então, assim, não basta você estar estressado para ter dermatite atópica, não basta você estar estressado para você ter psoríase. Tem que ter o gene também. Exato. Mas vão ter momentos em que isso vai piorar. E a gente tem algumas formas até de dermatite atópica que são específicas, que atingem chama pulpite, né? A polpa dos dedos. E também a gente tem formas de psoríase que também atinge a região das mãos e pés. E aí tem que examinar para poder fazer a diferença. Não tem como. E mesmo examinando, é um diagnóstico diferencial difícil, né, Lu? Exatamente, mais que isso. Pode ser ainda uma outra coisa, né? A gente está falando aqui de psoríase e dermatite atópica, mas eu sempre brinco que falo que focinho de porco não é tomada, e isso em dermatologia é muito clássico, porque é muito parecido. Mas aí a gente examina, a gente coloca o dermatoscópio, a gente coloca uma lupa, e isso pode nos ajudar e fazer muita diferença. E às vezes não, muitas vezes a gente tem que fazer uma biópsia mesmo. E às vezes nem a biópsia, né, Lu? E algumas vezes nem a biópsia. Vem lá um padrão espongiótico. E se vira, né? Exato. Então, se vira nos 30 mesmo. É difícil. Principalmente no adulto, né? Na criança é mais difícil da gente ver psoríase. Apesar de que eu já cheguei a ver alguns casos, mas é mais difícil. Mas isso acho que é mais comum no adulto. E quando chega lá no adulto, fazer essa diferenciação é complicado mesmo, né? Não é uma coisa simples assim. Não é. Medicina não é simples, né? Não. Mas a gente fica aí se atualizando, estudando, para realmente... Por sinal, o que eu gostaria de falar é assim, né? Desconfiem de quem acha simples. Olha, e a Denise está falando que minha filha de 1 ano, no calor, atrás dos joelhos, fica tudo vermelho. É dermatite atópica? Daí a gente tem que ver o combo, né? Assim, o que tem mais nessa pele para dizer se é só dermatite atópica. Às vezes a gente pode ter uma dermatite irritativa pelo suor, né? Que criança é bem comum, eles são praticamente água, né? 90% água. Então, pode ser uma dermatite de contato mesmo ali pelo suor irritativa. Mas aí tem que ver os outros achados. Não tem como a gente dar o diagnóstico assim só de
de bater o olho e falar, mas pode, é uma das áreas acometidas, pode. Gente, estamos adorando os coraçõezinhos. Estou vendo que vocês estão colocando bastante. Pode colocar, porque isso o Instagram gosta, né? E aí Coloquem ele vários, gente. entrega aí a nossa live para mais pessoas. Que bom que vocês estão gostando. Tem várias pessoas aqui já agradecendo pelas respostas. A Viviane perguntou sobre cremes e sabonetes no tratamento, né? A gente pode falar aqui até algumas coisas, eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas o ideal realmente é a gente examinar e fazer uma coisa específica, né? Exato. Porque a gente tem muitas coisas aí que a gente pode estar orientando de uma forma geral, mas você não é geral, né? Você é única, então você precisa do seu tratamento. Você quer falar de alguma coisa assim? O que eu acho importante, Lu, da gente falar é não falar de marcas, não falar de nome, né? Mas assim, conseguir um hidratante que tenha um bom poder de hidratação. O que eu costumo orientar, não sei como é que vocês fazem na dermato, até porque vocês tratam mais de adulto, né? Eu trato mais de criança. Então, para mim é mais fácil, né? Botar apresentação creme e é isso, né? O adulto não gosta tanto, porque fica mais melecado, então prefere a loção. Mas, de maneira geral, a gente orienta que o hidratante seja creme, né? Porque ele tem um maior poder de hidratação. E na hora do banho, o que a gente orienta é não usar sabonete. Que hoje a gente tem vários géis de banho que não tem sabonete. Então, para o atópico, o gel de banho ele é muito melhor do que o sabão. E quando for fazer a lavagem, gente, do corpo, lavar só as áreas necessárias. Então, axila, mão, pé e períneo, só. Tá? Não é para ficar inventando de esfregar sabonete e gel de banho pelo corpo. Porque aí a gente entra naquele negócio de assim, a ponto de ter que ficar esfregando a pele, né? Teve até paciente que falou que usava bucha para tirar o grosseirão. Então, assim, tem que cuidar, né? Manter esse manto lipídico da nossa pele, né? Então, acho que é basicamente isso que a gente tem que falar aqui, né, Lu? Esse manto de gordura é importante, né? Eu acho que, assim, os cremes são fundamentais. A gente tem diversos mesmo, como você falou. O sabonete que você orientou, a questão do gel de banho e ser um sabonete importante, porque, assim, hoje em dia a gente tem esses diversos produtos que eles estão detergente, né? O efeito sabão mesmo. Então, Sabão, é melhor para essa pele e mais essa pele. E sempre tem que hidratar, né? Acabou o banho, um banho mais rápido, um banho mais frio, tem que hidratar. Porque é essa hidratação que vai fazer com que a coceira, o vermelho, a rachadura melhore. E não só isso, né? A gente E tem outra coisa outras que a gente orienta bastante da hidratação é fazer isso nos 3 primeiros minutos após o banho, né, Lu? Lu é dermato, vai poder explicar melhor, né? Porque não, porque pela questão de ressecar mesmo, né? Porque senão aí a pele vai ressecando cada vez mais e é pior, né? Porque tá isso. coçando, você passa alguma coisa fria, alivia naquele momento. Mas se você ficar ali, passa uma coisa fria, esfrega, não é. Bucha nesse paciente também não, porque a gente já tem, como a gente falou, uma barreira cutânea aí alterada. Então não é o caso de bucha. E a bucha numa pessoa normal, ok, mas também não é todo dia. E essa bucha, sempre que usar algum esfoliante, depois tem que hidratar. Então, porque essa bucha, por mais que você não veja a sua pele saindo, ela está fazendo um estímulo aí de renovação, de que essa pele vá trocar mais rápido. Então, tem que hidratar, sem dúvida. Teve algumas perguntas aqui. Peraí, minha filha... Acho que a gente já respondeu. Minha filha de 1 aninho com calor... Aí, A gente já sobre respondeu quem tem cabelo cacheado e usa creme. Bom, isso foge um pouco do tema da nossa live, mas o que acontece? Quem tem muito cabelo cacheado, aí... Isso não é da área da Ju, né? Mas assim...
existe o que a gente chama de lesão cosmética, ou seja, você tem o cabelo muito cacheado ou muito liso, enfim, você quer colocar mais produto nele e aí você pode começar a ter acne cosmética, porque essa gordura desse produto vai cair na sua pele e vai piorar e desencadear essa acne. Então, tem que realmente avaliar o tipo de produto, como que você vai usar e o que você vai melhorar. Porque para cabelo cacheado, a gente tem coisas melhores do que você ficar encharcando ele de produto. Teve uma aqui que perguntou também sobre a pele com mancha, né? Mancha escura na pele e o que fazer. Então, existem diversas manchas, né? A gente tem mancha clara, mancha escura, mancha mais ou menos clara, mancha muito clara, mancha mais ou menos escura, mancha vermelha. E é aquilo que a gente falou, são detalhes que fazem diferença aí no diagnóstico. E essas manchas podem acompanhar coceira ou não, ela pode ter sido por picada de inseto, o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, ou seja, você teve uma inflamação e depois vai ficar mais escuro. E aí tem que fazer o diagnóstico para saber qual vai ser o tratamento, tá? Mas Na para dermatite manchas escuras... atópica, a gente acaba vendo as manchinhas claras, né, Lu? Que é pitiríase alba, né? Que o pessoal até costuma dizer, a criança tá com verme, né? Alguma coisa assim. Mas na grande maioria das vezes aparece nos atópicos, né? O pessoal acha que é fungo, mas é bem comum da atopia mesmo. E além disso, assim, as próprias lesões da dermatite atópica, que ficam vermelhas, mas depois, quando ela cicatriza, muitas vezes ela cicatriza mais clara, para depois ficar numa pigmentação uniforme, né? Então, tudo isso é uma orientação, é algo que vocês têm que saber, mas que daí o seu dermatologista, o seu alergista também vai te orientar direitinho, isso tudo. Por isso que também, além de hidratar, né, Lu, fotoproteção, sempre, né? Que era o que eu ia falar para mancha escura, né? Assim, sempre usar o filtro solar para poder prevenir e não piorar ainda mais essa mancha escura. Isso. Né, João? Isso. E o que mais? Vamos falar de temas polêmicos agora. Dermatite atópica é alergia alimentar? É engraçado, né, Lu? Porque a gente sempre encontra na prática clínica, né? Não sei como chega para vocês, dermatos, mas pra gente, assim, a criança ou adulto acaba vindo sempre estigmatizado, sempre fazendo uma dieta de restrição maluca por causa da dermatite atópica. E aí a gente pergunta, tá, mas agora que você fez a dieta, melhorou? Não, não melhorou. Porque é aquilo, né, Lu? É aquilo que a gente falou, é uma doença multifatorial. E o que acontece? Não adianta a gente ficar pedindo exame de alergia para paciente com dermatite atópica. Porque esse paciente com dermatite atópica, vamos lá, a gente vai ter que... Vocês vão ser obrigados a ter uma aula de imunologia agora, hein, gente? Eles têm uma ativação de linfócito. O que são os linfócitos? São nossas células de defesa. E por ativar essas células de defesa, eu acabo fazendo um monte de IgE, que é aquele anticorpo que a gente pede para ver alergia, né? Então, assim, eu tenho certeza que o meu paciente atópico vai ter IgE aumentado. Então, eu não preciso pedir exame para ele. E aí a gente vê o paciente chega com aquele monte de exame, de alergia alimentar, que com certeza vai estar alterado, só que aquilo na prática não tem significância, né? Exceto se ele falar assim para mim, olha, toda vez que eu tomo leite, minha dermatite piora. Aí tudo bem, a gente vai fazer aquilo de exclusão e reintrodução, né? Para testar se esse alimento é ou não mesmo um fator de piora para essa dermatite atópica. Senão, a gente não pode fazer isso, né? Principalmente na parte da criança, né? Que é um ser em crescimento e desenvolvimento que precisa de uma dieta rica, né? Em diversos nutrientes, vitaminas, minerais, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Isso é super importante, né? Porque a gente acaba pegando mesmo, e a mãe vem falando, olha, não, mas come, sei lá, morango e abacaxi. E aí piora. Toda vez que usa o corante vermelho. Existem algumas coisas que podem até estar somadas,
né? Aí a gente tem que avaliar bem direitinho. Mas pela dermatite atópica pura e simples, não é por aí, né? Porque a gente sabe que o mecanismo dela é outro. E é bem importante, assim, a gente saber que não precisa de exame para dermatite atópica, né? Que não tem nenhum exame que a gente vai fazer que vai fechar o diagnóstico. Isso é Então, o importante. exame é Sim. clínico, É vocês vão ter que clínico. confiar na gente. É. Tem que confiar na gente e tratar de acordo com aquilo que a gente já falou antes, né? É. Tem Olha uma só, a pergunta ali, Vanessa né? está falando que ela tem uma bebê de 4 meses que vive com a pele da bochechinha ressecada, meio vermelhinha. Ela já tirou amaciante, sabonete e shampoo. Ela usa sabonete de glicerina sem cheiro e sabão de coco. Tá. Então, aí a gente tem que ver se está hidratando, né? Porque a pele do bebê, aquilo que a gente falou antes, o bebê, ele é 90% água. Então, é uma pele muito sensívelzinha. Na verdade, eu não devia nem ter botado amaciante aí nesse começo. Então, a gente sempre pede, né, para quando faz lá o enxovalzinho do bebê, não usar amaciante de jeito nenhum na roupa do bebê, porque é uma pele que ela tá mais predisposta a ficar sensibilizada. E o que que é isso? É uma pele que pode fazer alergia mais fácil, né? E é uma pele mais sensível, que além de fazer alergia, ela pode também fazer uma lesão por um irritativo, né? E o amaciante, nesse caso, acaba sendo irritativo. E posteriormente ela pode fazer alergia por conta disso, né? Mas o ideal, assim, nesse caso que ela tá com a bochechinha ressecada, é tentar o hidratante também. Hoje, para quem não sabe, eu sou pediatra também de formação, né? Então, hoje a gente orienta que o bebê saiu da maternidade, a gente já começa uma hidratação. Por quê? Porque essa pele é uma pele mais sensível. Então, quanto mais eu hidrato, mais difícil de chegar aquele irritativo na pele efetivamente da criança. Né? Então, manter esse poder de hidratação é excelente para a pele do recém-nascido. Então, deve hidratar a pele. E aí, se não melhorar, aí acho que vale a pena conversar com o pediatra, ou alergista, ou dermatologista. Eu acho que é super importante. Oi, Lu, obrigada, minha linda. Eu acho que é super importante isso que você está falando, porque assim, tem que estar junto, né? Imagina, um bebê de 4 meses, tem que ir no pediatra, tem que estar mostrando, porque tem tantos fatores que podem estar levando. Por exemplo, é um bebê de 4 meses, mega fofinho, que você quer ficar beijando e cheirando o tempo inteiro. Às vezes, não tem nada a ver com nenhum desses produtos. Pode ser a sua saliva, A saliva do pode bebê, ser por causa da chupeta. é, pode ser. Não, mas a saliva da mãe também, que fica ali Também, beijando também. esse rosto, né? O perfume da mãe. Então, isso tem que estar junto com. Essa criança está amamentando, leite materno exclusivo, como que está toda a alimentação da mãe também, que pode estar passando para esse bebê. Então, assim, tem tantas coisas que têm que ser avaliadas. Então, é super importante estar fazendo a poricultura direitinho, né? Que é esse contato de estar sempre indo no pediatra, porque daí ele vai te orientar isso tudo bem certinho. Ah, saiu um pouco da ossada dele, aí sim, ele vai mandar para nós, né? Pro alergista, pro dermatologista, mas em geral isso daí o pediatra orienta com Com todo amor e bastante carinho e tranquilidade, né? Porque é o competência. feijão com arroz do pediatra, isso. Aí teve mais uma pergunta aqui, né? De hidratar. Hidratar com o que em RN? Então, aí eu acho que vai muito de você conversar com o teu pediatra, né? Para avaliar a pelezinha do bebê e ver as melhores opções. Mas sempre assim, apesar de ter muito creme, né? Na faixa etária pediátrica, que é vendido como creme pediátrico, a gente fica meio desgostoso, assim, né? Porque você vai ver lá, é um creme com um monte de cheiro, né? Com um monte de cor. Então, tem que só cuidar com isso, assim, creme branquinho, sem cheiro, hipoalergênico, né? Adequado, assim. Às vezes tem creme que nem precisa ser para bebê, mas que é melhor para a pele do bebê até do que um creme que é específico para bebê, mas tá lá cheio de cheiro, né? Então, tanto que a gente sabe que dos cosméticos, os que mais fazem
dermatite de contato são as fragrâncias, né, Lu? Então a gente É, tem que tomar muito cuidado, principalmente na pele do bebezinho, né? Que é uma página em branco, principalmente uma página imunológica em branco, né? Então tem que tomar é, muito cuidado. com tanta coisa que a gente expõe, né? E aí isso pode levar, como você falou aí dessa página imunológica, a escrever um monte de história aí que pode não ser boa no passar do tempo, né? É, Então, não é deixar numa bolha, mas também não é fazer de tudo, né? é, Porque aí isso também vai muito para o conceito de cada um, né? De, não, eu vou expor meu filho a muita coisa, porque quanto mais eu expuser, mais defesa ele vai fazer. É que não é bem assim. Então, tem não. vários, né? Depende o quê, né? Depende o É, quê. Sujeira é legal, cachorro é legal. Mas esses compostos químicos a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque isso não é natural. Então a gente tem que cuidar, porque pode ser só um fator irritativo que depois vira um fator de alergia, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cosmético nos bebês. é. Porque senão, né, quem sabe aí no futuro, porque ele nesse primeiro momento ele não vai apresentar a lesão de dermatite atópica, né? Vai ser mais tarde, um pouquinho, logo quando nascer não. E a partir dos 6 meses, mais ou menos, é que ele vai começar a poder apresentar. Então, isso também é uma grande diferença para a gente, porque então são vários detalhes que a gente vai somando aí e vai podendo fazer o diagnóstico. É, Tem outra aqui perguntando: o hidratante da Neutrogena, fórmula norueguesa, é bom para quem tem dermatite atópica? eu gosto, Eu gosto gosto também. particularmente. Eu Acho gosto. um bom hidratante. É. Mas aí tudo depende, porque depende do grau de dermatite atópica também. Mas ele é um bom hidratante, sim. É um bom hidratante. Não é assim o melhor de todos, mas é um bom hidratante. Cumpre seu papel. É que aqui, né, o que que a gente tem que falar, né, Lu? E teve até um estudo, se eu não me engano, agora eu acho que ele é inglês, eu não tenho certeza da origem do estudo, mas que ele comparava diversas marcas de hidratantes, né? Para ver assim, se existia uma marca que era melhor, se existia a diferença, na verdade, daquele creme que a gente compra na prateleira e aquele creme que compra lá dentro da farmácia, né? Que é o mais bam, bam, bam. E viu-se que, na verdade, na prática não tem diferença. Então, qual que é o melhor creme? É o que você passa, é o que você usa. É o que você passa 3 vezes ao dia, que você passa lá logo depois do banho, né? Porque hidratar, e assim, aquele que você usa 200 ml na semana, que isso também é uma coisa que a gente fica muito A em cima, né? quantidade é importante. Porque às vezes a gente vê lá o paciente, ai, tá hidratando? Tô. Tá, mas quanto tempo dura um frasco de hidratante? Ah, os 2 meses. Gente, isso não tá hidratando. Não é hidratação. A hidratação que a gente quer num paciente, numa criança maior, num adulto, é um frasco de 200 ml por semana, senão você não está hidratando. Não é essa hidratação que a gente quer. É para besuntar mesmo, é para ficar, é para garantir o óleo lá para a água da casa não ir embora, gente. Então, É. cuidar bastante com isso. Ai, Elis, que bom. Ela falou que tá amando o shampoo que eu indiquei. Que bom, obrigada. Tem mais uma perguntinha, Aqueles, né? aqueles hidratantes que quando passam parecem virar água, funcionam? Acho que depende, né? Depende. É aquilo que a gente acabou de falar, né? O que funciona para você. Se você está sentindo a sua pele hidratada, se você está sentindo que a sua pele não está mais ressecada, para você ele funciona, né? Então, depende. É isso mesmo. Mais alguma coisa, Ju? Eu acho que é isso, né, Lu? Acho que a É, gente falou bastante coisa. Ah, uma coisa legal que agora a gente tem feito é as novas técnicas, né, de como hidratar aquela pele super desidratada, né, que é a Soak and Smear e
wet wrap, né? Não sei se vocês têm contato com isso, porque acaba que é mais paciente pediátrico que acaba fazendo, né? Então, o que a gente tem pedido, né, para esses pacientes que estão bem desidratados, a técnica do wet wrap é você colocar um pijaminha na água, torcer esse pijaminha com a mão mesmo, colocar o pijaminha, primeiro hidrata, né? Aí você coloca o pijaminha e coloca um pijaminha seco por cima. E deixa essa criança ou esse adulto passar a noite. Isso é bem legal, tá? E a outra é emergir em água, né? Emergir em água e aí depois passar bastante hidratante logo após essa imersão da água. Que antes era uma coisa proscrita, né? Não, nunca o paciente com dermatite atópica deve ficar imerso em água. Não, e a gente viu que é o contrário. Ele pode sim ficar imerso em água, mas que a gente não pode ficar usando sabões, não pode ficar usando água quente, né? Então agora, nesses meses de inverno, é um pouco mais difícil. Mas como eu vim lá de Curitiba, lá o pessoal da dermatopediatria fazia bastante nos pacientes deles, né? E a gente ficava com aquela de, mas o paciente vai passar frio. E eles não relatam frio, né? Ficam quentinhos. A única coisa é que você deve cobrir por cima, colocar um pijaminha seco por cima e a pele melhora e melhora muito. Depois de uns 3 dias fazendo isso, a hidratação é absurdamente melhor. Porque isso daí não deixa de ser uma oclusão, né? E uma oclusão úmida, que é importante para esse paciente, porque daí vai acalmar, não vai arder, por isso que melhora bastante. O Rogério escreveu uma coisa engraçada. Ele falou que ele não tem problemas em perder a água da pele, porque a capa de gordura está bem pronunciada. Mas não é essa capa de gordura, Rogério. Exatamente. E é porque também você não tem dermatite atópica, porque mesmo que você tivesse com essa capa de gordura pronunciada e você tivesse dermatite atópica, não ia adiantar essa sua capa de gordura pronunciada, você ia ter lesão. Tá perguntando se o neoprene faz o mesmo efeito. Não entendi, gente. O neoprene é aquela roupa para malhar, para surfista. Bom, eu não tenho experiência. Você tem experiência? Eu também não sei. Eu não sei se um tecido desse tão sintético assim seria bom. Porque eu, inclusive, acho que não. Vou chutar que não. Sabe por quê? O meu filho... agora, para ele andar em casa, eu tenho comprado umas sapatilhas de neoprene. E outro dia ele começou a fazer uma descamação do pezinho. Porque eu acho que aquilo fica tão úmido lá que acaba fazendo mais irritativa até, né, Lu? Acho que acaba piorando, não sei. Não sei, eu não tenho experiência. Eu também não tenho, mas assim, pensando nessa história, porque muito sintético... pode dar uma dermatite de contato só pelo material, né? E a umidade que o neoprene causa é uma umidade diferente que pode propiciar fungo e que daí com a dermatite atópica isso é péssimo. Não só fungo como bactéria. Então não é esse. A roupa que ela falou é de algodão para molhar. De algodão. Inclusive claro, tem uma marca de cosméticos infantis que ela tá vendendo esse pijaminha, que é um macacãozinho que a criança coloca assim por baixo e depois coloca é bem legal. Mas isso a gente não pode falar aqui porque fala marca, né? Daí não é bacana. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho conflito de interesse nenhum. Eu não tô vendendo nada. Isso é verdade também. Eu não tenho problema. Mas, enfim. Faz aquilo que você se sentir segura. É porque tudo isso que ela está falando é porque a gente, pelo CRM, a gente não pode um monte de coisa, né? Então, a gente está aqui numa live, onde um monte de gente escutando. Então, teoricamente, a gente não pode falar de produtos. Mas eu respondo inbox, gente. Quem quiser, eu respondo inbox. Quem ficar muito interessado, eu respondo inbox. Pronto, vai lá no direct. A Jussara está perguntando se lavar com soro fisiológico as dermatites faz bem. Bom, dermatites é um plural para várias dermatites, né? Então, vai depender, Jussara. E talvez não precise lavar com soro fisiológico. Água e sabonete tá muito bem, né? Assim,
sabonete na limpeza, no que tem que ser Isso, para limpo, evitar né? infecção, né, Lu? Não, nada demais aí, porque a gente está falando de dermatite atópica e aí a gente não pode usar muito sabão com ação detergente para poder retirar todo o óleo, né? Pensa quando você está lavando uma louça, você coloca aquele detergente, olha como aquele óleo sai com muita facilidade da louça. Então, se você fizer isso na sua pele, para uma pele que é atópica e que precisa desse óleo, a gente não pode tirar tanto. Porque a Isso. pele demora para poder produzir esse óleo. Daí você vai lá e tira com essa facilidade, aí demora para ela não só produzir, mas alguma coisa para você colocar. Então, por isso que a gente falou que é super importante. Acabou o banho, já tem que se hidratar. Não pode ficar seca sem hidratar. De preferência com a pele semi-úmida, né, Lu? Saiu do banho, já aplica. Porque aí aquela água que tá do banho, eu já deixo ela na minha pele. Então, eu já garanto uma hidratação melhor aí. A gente tem aqui uma pergunta se óleos hidratam. Não, o óleo não hidrata, né? Ele pode segurar a água que tem na tua pele. Às vezes a gente lança a mão de usar óleo naquelas peles que estão muito ressecadas, mas primeiro a gente passa o hidratante, né? E depois aplica o óleo. Não sei como é que vocês recomendam, Lu, mas assim, o ideal é um bom creme hidratante, porque ele já vai te dar uma quantidade lipídica suficiente para segurar essa água na pele. E ele também vai entregar água para a pele, né? Então, óleo a gente tem prescrito cada vez menos. Mas assim, é que a gente tem muita tecnologia em óleos, né, hoje em dia. Então, existe uma diferença dessa questão do filme que esse óleo, porque o óleo realmente ele é óleo. Ele não tem um componente aquoso aí. Existe óleo em água, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do óleo puramente, mas a gente tem muita tecnologia boa que vai fazer esse filme sem deixar a pele realmente tampada, assim. A pele vai conseguir fazer a troca que ela precisa e também fazer com que a água que está dentro da pele fique na pele, porque o óleo é muito para isso, para esse filme e fazer com que a água que está lá dentro não saia, porque a gente tem o que a gente chama de perda de água transepidérmica. Não é porque a gente está transpirando ou porque a gente está suando, a gente nem percebe. A gente está desidratando, a gente está perdendo essa água. E para quem tem dermatite atópica, qualquer perda de água é muito importante. Muito significativa. Então a gente tem que deixar essa água lá dentro. Tenho a pele muito áspera, como tratar? Hidratar. Tem que hidratar, e aí tem várias formas de hidratar, e também tem o tipo de hidratante, né? Isso, que aí depende de cada pele, né? Então, é bem importante. Olha, tem uma que tá dando uma dica, a Lê tá dando uma dica, que o bebê apresentou quadros de dermatite, daí ela usava o sabonete da Johnson. Daí ela parou de usar o da Johnson e substituiu por um outro sabonete com hidratante que deu super certo. Então, deu super certo pro bebê dela. Pro bebê Poderia dela. não ter dado, mas deu, né? Exatamente. E lembra que eu falei dos produtos para criança? Então, assim, a gente sabe que algumas marcas têm muita fragrância mesmo. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Minha amiga advogada falando que a gente precisa ler melhor o nosso estatuto, porque a gente pode muita coisa que a gente vai falando um para o outro que não pode. Ainda mais agora, nesse momento que a gente teve a telemedicina liberada, tem muita coisa que a gente pode sim. Porque, e também é o como a gente faz. A gente está numa live em que as pessoas também estão perguntando e eu realmente não vejo problema nenhum, porque eu não estou aqui vendendo nada, né? Eu estou orientando. Então, obrigada, advogada maravilhosa, Moraes e Marzullo. Nujol hidrata? Outra pergunta. O que é Nujol? Nujol é um óleo antigo. Não conheço, gente. Então, a Lu que conhece pode falar. Então, Nujol é um óleo. Se denuncia idade, não fala. Eu não tenho problema de falar, não. Eu tenho 47 anos com orgulho de ter 47 anos. Muito bem vividos, né, Lu? E assim, muito bem vividos, muito bem cuidados. E a gente tem que cuidar mesmo, assim. E a Cláudia Raia falou outro dia e eu adorei, porque ela fala assim que as mulheres de 50 de hoje
são as mulheres de 30 de muitos anos Das atrás. décadas passadas, é verdade. E é verdade. E o Nujol é isso, assim, ele é um óleo muito antigo. Eu não vou lembrar realmente toda... porque eu não tenho utilidade nele, não é algo que eu utilize. Então, não vou lembrar tudo que ele tem para poder falar. Agora, óleo em geral é aquilo que a gente falou aqui. Ele não hidrata, Silvia. O óleo, ele vai fazer com que... Faz uma película e faz com que aquela água que está na sua pele fique lá, mas ele não te entrega a água. Então, a gente tem essa possibilidade de outros produtos fazerem com que a sua água que está dentro da sua pele fique e também te entregue mais água, né? Porque esse é o princípio do hidratante. E a Sandra está falando que meu filho de 8 anos foi diagnosticado com essa dermatite e a dermatologista falou de piorar no frio, mas ele piora no calor. Será que ele tem mesmo? E a gente conversou sobre isso, né, Ju? Falou. Então, assim, gente, tem dermatite que vai piorar no frio, tem dermatite que vai piorar no calor. O que a gente acaba vendo, que a maioria das crianças pioram no calor, até por conta do suor, que ele também vira um irritativo na pele da criança. E a criança transpira muito e a água vai embora, né? Então, acaba piorando por isso. Mas o frio também piora, porque por causa dessa questão do banho. Às vezes eu tenho lá uma criança que brinca no banho e tá lá com 40 graus de temperatura no chuveiro. E assim, essa pele vai piorar, porque eu tô tirando o resto da camada lipídica que ela tem, né? O resto de gordura que tem na pele. Então, essa criança vai piorar, essa pessoa vai piorar, né? Então, depende. Tem uns que pioram no frio, tem outros que pioram no calor, não tem regra. Aliás, nada em medicina tem regra, né? Mas pode sim, pode ser dermatite atópica sim. Tem um professor meu que sempre dizia que, assim como no amor, na medicina, nem nunca, nem sempre. Nem sempre. O dia que chegarem para vocês falando, olha, isso é porque desconfiem, que nada é o que é. E a medicina é a ciência mutante, né? Assim, uma coisa que... eu tô fazendo 23 anos formada, então, assim, eu me formei com uma verdade. Hoje, essa verdade já mudou várias vezes. Então, eu sempre digo, assim. a medicina ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Por isso que a gente não fala isso, isso nunca acontece, isso não é assim. Depende. Isso pode ser, isso é raro de ser, mas aí a gente avalia caso a caso. A Mari perguntou se o banho quente resseca a pele. A Ju já respondeu, né? Que ela estava falando que no inverno a criança fica mais tempo no banho quente, isso resseca. E não só pelo banho, né? Pelo próprio clima. O clima seco, né? O clima seco também piora. Aí tem que tomar mais água, lembrar que tem que hidratar também por dentro, né? Exatamente. Não é só ficar passando creme. Porque o atópico também é aquilo que a gente falou. O atópico, ele não vem com a dermatite atópica sozinha. Ele vem com a rinite, ele vem com a asma, né? Então, a gente sabe que clima seco para alergia respiratória também é péssimo, né? Então, a gente tem que hidratar. Não tem que hidratar só por fora, tem que hidratar por dentro também. E a Cadulinda tá falando que o filho dela tem dermatite atópica, piora no inverno, piora no verão também, mas que na praia fica super bem. E que a água do mar, por ser salgada, faz bem para ela e some toda a dermatite. Como entender essas oscilações? A gente não tem tanta dificuldade para entender porque a gente estuda muito. E aí a gente consegue explicar. Porque tem várias alterações aí. Não é só pelo sal da água, também pela ação do sol, também pela ação do iodo. Tem muita coisa aí que dá para a gente explicar. Porque o sol também ele faz uma imunodepressão na sua pele e isso melhora algumas doenças momentaneamente, como a acne, como a dermatite atópica. Então, a psoríase, né, que a gente já falou antes. Só 5% dos pacientes com psoríase pioram com a exposição solar. 95% melhoram. Então, se a gente tem a combinação da água com os raios ultravioletas, né, é perfeito, porque aí a gente modula o nosso sistema imune e essa dermatite melhora muito, né?
Então, o que às vezes acaba acontecendo do paciente atópico, que as mães falam, né, que piorou quando foi no sol, porque aí acabou suando muito. Mas essa combinação água e sol é perfeita para o tópico, né? A gente brinca que o paciente alérgico ele tinha que morar na praia, né? Porque aí some É. tudo da vida deles. Fica muito melhor. Olha só, a Sandra, o pai que era pediatra, dizia exatamente isso. Medicina não é exata porque trata o humano. Ai, perfeito, perfeito. Nós Perfeito, somos perfeito. médicas humanas também, que é o que a gente faz, é o que a gente acredita, né? Então, acho que eu adorei. Acho que a gente pode até finalizar antes que o Instagram Antes de ir termine aí e embora, baixe a nossa live, porque foi uma delícia. Foi uma adorei live muito também. boa. Adorei, Ju, adorei. Obrigada, viu? Conte sempre comigo. Vamos fazer mais. Vamos sim, foi muito bom. Que bom que todo mundo aí gostou. Muito obrigada. A live vai ficar salva no Instagram, então quem perdeu alguma parte quiser olhar. Ah, Obrigada a legal. Minhas todos que amigas pediram para participaram. salvar, porque umas têm bebê pequeno, não iam conseguir ver, mas que precisavam ver a live. Não, vai ficar salva sim. Agora mesmo eu já vou escrever, já vou deixar ela salva tudo direitinho. Legal, Lu. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem pedir lá para a gente por direct, que a gente está disponível para vocês. É isso aí. Obrigada, Grande gente. Boa beijo. noite. Beijo, Ju. Se Tchau, cuida. tchau. Até quinta. Até quinta no consultório. Tchau, Beijo. Lu. Gente, deixa eu falar. Doutora Juliana trabalha comigo aqui. Eu estou na clínica lá, Filomena ali. Então, assim, quem precisar, temos a doutora Juliana, alergista, atendendo aqui. Não só para as crianças, não sei, diversas alergias, né? Eu falo sobre urticária colinérgica, tem muita gente que me pergunta, e outras urticárias, outras alergias, doutora Ju. Isso aí, gente. Obrigada, Lu. Obrigada pela atenção, pela live. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Beijo.